Será que conseguimos prever o futuro? Para a gente responder isso, a gente precisa ver quais são as maneiras que a gente tem para prever o futuro. Existem algumas maneiras aqui, como os episódios dos Simpsons conseguiram prever o presidente dos Estados Unidos na Copa do Mundo de 2010. Teve o povo lá que previu 100% dos resultados dos jogos. Existem também a astrologia, tarô, quiromancia, que é a leitura de mão, e vazar informação. Não necessariamente é prever o futuro, né? Mas se uma pessoa consegue vazar essa informação que só ela sabe para uma outra pessoa que não sabe, teoricamente ela vai conseguir prever o futuro de alguma forma, como a data de lançamento de alguma coisa que alguém sabe, mas tem uma outra pessoa que não sabe. Mas aqui a gente é pé no chão e a gente vai usar métodos e modelos científicos para prever o futuro baseado em dados históricos. E quem faz isso são empresas como a Netflix, com a recomendação de filmes e séries. Eles usam algoritmos como o KNN para agrupar indivíduos com a mesma características, para indicar filmes parecidos dentro desse mesmo grupo. A gente tem diagnósticos de doenças. A gente pode usar uma rede neural para ver se existe algum tumor na pessoa, para ver se ela tem algum problema. Existe também previsão de preços de imóveis, para a gente conseguir ver se uma determinada casa está sendo vendida abaixo ou acima do preço de mercado. A gente pode usar uma regressão linear para fazer isso. Até mesmo o ChatGPT, basicamente o que ele faz é usar uma rede neural para estimar a probabilidade da palavra mais provável de acordo com o contexto que você está conversando com ele ali. E eu vou falar sobre alguns problemas que a previsão do futuro pode trazer, que a gente tem que tomar cuidado. O primeiro é que os modelos são apenas representações simplificadas da realidade. O que a gente quer fazer? A gente quer prever essa variável y e antes dela existe uma força complexa que a gente pode chamar de caixa preta, e ocorre algumas coisas aqui dentro que acontece uma complexidade que a gente não consegue explicar, ou pelo menos até hoje a gente não conseguiu explicar, e o que a gente faz hoje é criar modelos para tentar prever essa variável y, talvez tentar descrever o que acontece dentro dessa caixa preta, e é basicamente pegar variáveis, informações, colocar dentro de funções matemáticas, por exemplo, pegar o x aqui dentro de uma função que vai conseguir prever essa variável y. Aí aqui eu desenhei esse gráfico, onde a gente tem uma curva vermelha que representa os dados reais que a gente quer prever. Vamos fazer de conta que eu estimei aqui uma função linear, e não necessariamente o nosso modelo precisa representar exatamente os nossos dados que a gente quer prever. E eu fiz esse desenho aqui para representar as possibilidades que a gente tem. A gente tem aqui nesse retângulo representando o conjunto de todos os modelos possíveis que a gente pode criar, seja lineares, não lineares. E a gente tem um subconjunto de modelos lineares, que é basicamente um modelo que tem um comportamento igual esse que eu fiz aqui, igual essa reta. E existem métodos para a gente conseguir chegar no modelo mais próximo possível do ideal, mas a gente nunca vai conseguir chegar no modelo ideal, porque a complexidade do universo ela é infinita. A gente nunca vai conseguir colocar infinitas variáveis dentro de um modelo e nunca vai conseguir representar a verdadeira forma de como a natureza gerou esse evento que a gente quer prever. Mas vamos fazer de conta que a gente consegue fazer isso. A gente consegue criar uma rede neural uma rede neural ela consegue ter uma complexidade quase, digamos que infinita, mas a gente vai ter um problema. Primeiro que a gente vai perder bastante capacidade de inferência, que não necessariamente os modelos que a gente cria, como eu disse, precisa representar exatamente os nossos dados que a gente quer prever. Eles podem ser aproximações, e o que a gente vai conseguir ganhar bastante aqui é na predição, mas a gente vai tomar muito cuidado quando a gente estiver falando sobre interpretar esse modelo que a gente criou. Eu fiz um vídeo aqui, para quem não assistiu ainda assista, que vai ser bastante importante aqui esse vídeo no meu canal, provavelmente. O paper que dividiu a ciência de dados, que vai explicar a diferença de predição e inferência e qual que é a diferença dessas duas abordagens. Bom, esse seria um problema de usar uma rede neural. E outro problema é que a gente teria que ter muito dado e ter um poder computacional muito grande para a gente conseguir essa melhor rede neural possível. Mas vamos supor que a gente tem dados infinitos e poder computacional infinito para a gente conseguir chegar nesse modelo que prevê tudo 100%. A gente cai em um problema que são as limitações e a aleatoriedade inerente aos dados. E, na verdade, os dados reais são bem mais complexos do que essa curva em vermelho. Eles são, na verdade, vários pontos nesse gráfico. E não existe um modelo que consiga prever pelo menos 100% de chance com apenas uma reta, uma linha, alguma curva. Não existe, porque ela teria que dividir em duas. Aqui a gente entraria em probabilidade. Então cairia já por terra nosso argumento de que tem como prever o futuro
100% de certeza. E outra coisa que é importante de falar sobre os dados é que os dados não são verdades objetivas, eles são produtos de processos de coleta que envolvem decisões humanas, crenças e limitações técnicas. E além disso, eles são amostras que teoricamente são representações da população e a gente quer fazer a previsão. Aí eu deixo uma pergunta aqui, até quando a gente pode confiar nos dados? Eu já vi que é até que comum você tá em um projeto, numa empresa, oferecendo um serviço para um cliente, e o cliente chegar no final da análise e ele não confia na análise, porque ele não confia na pessoa que criou aquela tabela que a gente fez a análise em cima. Porque os modelos aprendem padrões a partir desses dados, incluindo seus vieses e erros, e se os dados de treinamento estiverem contaminados, o modelo que vai entrar em produção vai reproduzir esses erros e possivelmente vai amplificar também eles. Aí a gente cai em outro problema, que é a capacidade de generalização dos dados. A gente tem aqui os dados de treino, a gente ajusta o nosso modelo e na hora que a gente for colocar esse modelo em produção, os dados que vão entrar nesse modelo, representados aqui em vermelho, vão ficar fora dessa previsão dele. E isso é um fenômeno chamado overfitting. E, bom, curiosamente não existe uma fórmula matemática para provar esse sobreajuste nos dados, mas é um fenômeno que ocorre e a gente tem que ficar esperto. E da mesma forma, existe o fenômeno ao contrário dele, que a gente ajusta aqui, por exemplo, uma reta, mas essa reta ela não se ajustou bem nem aos dados de treinamento. E quando ela for para produção, ela vai ter um underfitting, que é ao contrário do overfitting, que se ajustou muito aos dados de treinamento. O underfitting não conseguiu nem se ajustar aos dados de treinamento e não vai ter a capacidade de generalização. E a gente cai aqui em uma outra coisa, que é a precisão do nosso modelo versus a simplicidade dele. Para entender esse conceito, eu desenho aqui esse gráfico, que no eixo X a gente tem a complexidade do modelo, e a complexidade do modelo pode se referir, nesse caso, ao número de variáveis que ele tem. Nesse caso aqui seria poucas variáveis e aqui seria muitas variáveis, ou a complexidade do modelo em si, se o modelo é linear ou se o modelo é não linear, como se fosse uma rede neural. Então, modelos lineares estariam por aqui e modelos mais complexos, como redes neurais, estariam por aqui. E no eixo Y a gente tem o nosso erro. E a gente tem duas curvas, a de treino e a de teste. E você pode ver que quanto mais complexo é o nosso modelo, menor é o erro dele na fase de treinamento. E o erro também diminui na fase de teste, mas chega em um ponto que ele começa a aumentar, que seria o ponto que a gente pode falar que ele vai começar a sofrer overfitting nos nossos dados de treinamento. Ele está perdendo a capacidade de generalização dele. E nessa parte aqui a gente pode falar também que o modelo não se ajustou bem ainda aos dados, então ele está ainda numa fase de underfitting. E o ideal é a gente encontrar o equilíbrio entre a complexidade do modelo, mas o problema é aquele que eu falei, que a gente pode perder a inferência desse modelo, a explicabilidade desse modelo. Um outro problema que tem é a inexistência de uma métrica para otimizar o modelo, porque a gente não usa uma verdadeira métrica para punir o modelo na fase de treinamento. Essa métrica de punir o modelo é a função de perda, ou loss function. A gente não usa a verdadeira forma de punir esse modelo. O que a gente usa são métricas, funções de perda, que a gente consegue ensinar o nosso modelo a entender, a extrair o máximo de informação desses dados. E essas métricas elas possuem conveniências matemáticas e propriedades interessantes. E a gente não consegue criar essa loss function porque a realidade é muito mais complexa para a gente conseguir descrever em uma forma matemática, para a gente descobrir qual a melhor forma de punir esse modelo. E uma outra coisa que existe é a multiplicidade de modelos. Existem muitos modelos que podem ter taxas de erro quase idênticas ou bem próximas, mas que vão descrever a realidade de forma diferente, porque as relações entre as variáveis vão ser explicadas de forma diferente. Por exemplo, se a gente tem um modelo 1 que indica que a variável A é mais importante do que a variável B, enquanto a gente tem um outro modelo 2 que tem a mesma precisão, mas ele fala que a variável B é muito mais importante, está dando muito mais impacto para prever o evento futuro. E isso cria uma incerteza de qual modelo realmente descreve a verdadeira realidade, porque se um modelo aprende de uma forma e outro aprende de uma forma diferente, algum modelo pode estar acertando por motivo errado e pode ser que seja apenas uma sorte. Quem garante que isso vai continuar funcionando no futuro, quando essa sorte acabar? E isso entra problemas também de causalidade e interpretação dos modelos, porque cada modelo está contando uma história diferente. Esses problemas de previsão de futuro acontecem também nas LLMs. As LLMs em si já têm uma natureza probabilística. São basicamente máquinas que estimam as probabilidades de
de palavras. E esses problemas se refletem na alucinação da LLM, que é basicamente quando a alucinação ocorre, quando ela encontra uma sequência de palavras que só porque são gramaticalmente boas naquele contexto, também estatisticamente adequadas, mesmo que não tenha nenhuma conexão com a realidade factual, a LLM vai cuspir essas palavras para você. Por isso que LLMs alucinam, basicamente. Aí a minha pergunta que fica do vídeo é: a gente pode prever o futuro? Eu falo que sim, mas tomando cuidados. São esses que eu falei: a simplificação da realidade, a aleatoriedade dos dados, capacidade de generalização, limitação da métrica de punição, a multiplicidade dos modelos e alucinações. E eu vou terminar esse vídeo com uma frase que todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis, que é do estatístico George Box. E o fato de a gente não conseguir prever o futuro com 100% de certeza não significa que os modelos não devem ser construídos, analisados e interpretados. Muito pelo contrário, eles têm que ser feitos, mas com muito cuidado. A tecnologia nos dá a velocidade, o processamento, a capacidade de extrair padrões que a gente não quer conseguir perceber no meio de tantos dados, mas ela não consegue enxergar o contexto, e é aí que o ser humano entra. A gente precisa unir esse poder computacional que a gente tem com os computadores, com o conhecimento do ser humano ou do especialista da área que a gente está fazendo esse projeto. E essa união que vai validar se o nosso modelo teve uma real descoberta ou apenas uma coincidência estatística. E sem esse olhar humano para guiar a matemática e os modelos, a gente corre o risco de criar modelos apenas matematicamente perfeitos, mas completamente inúteis. Esse foi meu vídeo e muito obrigado para quem assistiu até aqui.